23º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. Efésios 2:20. O tema de hoje é a pedra angular. Diz assim o texto: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, ou pedra angular. Obrigado, pode ocupar o assento. Tanto judeus como gentios foram unidos em um só corpo, formando assim a igreja de Cristo, a chamada família de Deus. Agora, o apóstolo Paulo usa do recurso da figura de linguagem, no caso a metáfora, para descrever esta construção de Deus, que a igreja é uma construção de Deus. Agora perceba que o texto sagrado vem a nos dizer: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A palavra aqui, edificados, significa construir em cima, construir em cima. Então, ou seja, a fé em Cristo Jesus, porque a fé você sabe que é um depósito de confiança, né? Nós depositamos confiança em alguém, por isso que a Bíblia chama Jesus de fiel, que ele não fala, então ele é infalível, então ele é digno de confiança, então a nossa fé está totalmente nele. Nós cremos que nenhuma palavra que ele falou vai cair por terra, até porque ele falou, vai passar o céu e a terra, mas a minha palavra permanecerá. Então, Jesus, ele é digno, totalmente digno de confiança, porque ele não falhou e nunca falhará em sua palavra, em suas promessas. Então, ele é digno de confiança. Então, a nossa fé nele, na pessoa de Cristo, nos faz ser edificado. Então, todo aquele que crê em Cristo, ele passa a ser edificado, ele passa a ser construído, né? A sua vida é construída sobre Cristo. Agora tem um texto aqui que fala de uma forma mais profunda essa construção em Cristo, que eu quero ler com os irmãos, Colossenses capítulo 2, versículo 7. Olha só o que Paulo fala: arraigados e edificados em Cristo, nele é em Cristo, e confirmados pela fé. Ou seja, de trás para frente isso aqui ficaria assim, ó, pela fé nós estamos enraizados e edificados em Cristo. Porque essa palavra é muito forte, presta atenção, essa palavra aí, arraigado, significa estar enraizado em, ou seja, estar enraizado em Cristo. Ser fortalecido, ou seja, receber força da raiz. Essa palavra, se fosse você, anotava isso, que em algum momento da sua vida vai te ajudar. Então, está arraigado em Cristo, ou seja, está enraizado nele. Ou seja, a minha força vem da raiz. E a minha raiz é Cristo. Então, eu só estou forte, por quê? Porque eu estou enraizado nele. Isso é uma questão muito tremenda, disso aqui. Como toda uma construção, ela tem uma raiz, tá certo? E é a raiz dessa construção que mantém ela de pé, como a questão aí das árvores. Por que a árvore ela se mantém de pé? Porque ela tem uma raiz. Então a raiz fala disso, né? De você receber essa vitalidade, essa vida, essa força. É toda uma raiz que mantém uma estrutura. Então nós estamos enraizados em Cristo. E nós, estando enraizados nele, ou seja, nós passamos a ser fortes, nós passamos a ser um povo fortalecido. Por quê? Porque o homem em si, ele é fraco, mas ele está enraizado naquele que é forte. Então ele se torna forte por quê? Por causa da raiz que ele tem. Isso é muito violento, gente. Agora escute isso aqui comigo. Jesus é a fonte, a origem da nossa vida. Estamos construídos nele, enraizados nele. A nossa sustentação é Cristo. Agora veja só o que diz em Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Você sabe que Jeremias ele vai dizer assim, ó: maldito é o homem que confia no homem, fazendo dele o seu braço forte. Não é errado você confiar em alguém, não.
O errado é você fazer dele o seu braço forte, é fazer dele a sua raiz, essa é a questão. Então, o único que pode ser a minha raiz é Cristo, só Ele pode ser a minha raiz, tá certo? Eu faço dele o meu braço forte, ou seja, é Ele que me mantém de pé. Então, ali Jeremias está dizendo que maldito é o homem que confia no homem, fazendo dele o seu braço forte. Como alguns fazem o seu braço forte e falam, a minha empresa é meu braço forte, se não fosse a minha empresa, o que seria da minha vida? Então, a empresa dele colocou a confiança dele, o braço forte dele como empresa, isso está errado. Então, a nossa confiança, o nosso braço forte não pode estar em instituições, em homens, não, de maneira nenhuma. Aí o que Jeremias vai dizer? Bendito aqui é abençoado, né? Baruch é abençoado. Então, bendito, abençoado, o varão, o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Agora aqui está, presta atenção, nós vamos trabalhar esse versículo. Ó. Porque esse depósito de confiança em Deus vai fazer que o homem seja o quê? Ó? Porque ele será como a árvore plantada junto às águas. Olha que lindo. Que estende as suas raízes. Olha lá, estende as raízes. Você sabe quanto maior a raiz, mais profunda a raiz, mais força tem. É por isso que o cristianismo não cabe vida rasa, é vida profunda. É? Oh, meu Deus. Estende as suas raízes para o ribeiro. Olha lá. E não receia quando vem um calor. Guarde isso aí, vai anotando aí. Ó. Não receia quando vem um calor, eu vou comentar. Mas a sua folha fica verde. Terceiro, e no ano da sequidão não se afadiga. Quarto, e nem deixa de dar o fruto. Então vamos lá, quem faz do Senhor o seu braço forte? Quem coloca a sua confiança no Senhor? Quem está enraizado em Cristo, no Senhor? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz aqui 4 coisas sobre ele. Primeira coisa que a Bíblia diz a quem está enraizado no Senhor. Primeiro, não receia o calor. O que é o calor? Calor aqui é angústia. Calor aqui é perseguição. Calor aqui é provação. Então preste atenção. Olha que forte isso aqui, gente. O texto sagrado vai dizer que não receia o calor, né? Por que ele não receia o calor? Porque só perece com o calor da perseguição quem não tem raiz. E aonde está escrito isso na Bíblia? Mateus capítulo 13, versículo 6 e 21. O que Jesus falou? Quando alguém planta a semente e está no meio das pedras, essa semente não vai criar raiz. E aí, por não ter raiz, bate o sol. E quando bate o sol naquela planta, ou seja, naquela árvorezinha que está para nascer, nasce um brotinho, quando bate o sol, ela o quê? Queima. Por quê? Porque não tinha raiz. Então só perece quem não tem raiz. Ou seja, só perece nas lutas, só perece na provação quem não está enraizado em Cristo. Agora, quem está enraizado em Cristo, é impossível perecer. Pode passar pela moinha, mas o Senhor está lá dando forças. Meu Deus. Então perceba isso aqui comigo. E a força não está em nós. Eu quero que você entenda que a força da nossa vida, a vitalidade da nossa vida está em quem estamos enraizados. É por isso que Paulo falou, nada poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo. Há situações que vivemos, o ser humano passa, que é coisa complicadíssima demais. E se dependesse de mim, se dependesse de você, você já tinha aberto mão faz tempo da sua caminhada. E por que não desanima? E por que não para? E por que não desiste? Porque está enraizado. Xemarácia. Aí o calor da provação, o calor das angústias está batendo lá. E aí o que acontece? O crente vai resistindo. Por quê? Porque ele tem raiz. Ele está enraizado. Ele está enraizado em Cristo. Essa palavra me tomou hoje, viu? Então, primeira coisa, quem está enraizado em Cristo, tá certo? Ele não perece porque ele tem raiz. Segundo, a folha fica verde. Olha só o que o texto diz, a folha fica verde. A palavra folha fica verde significa exuberante, viçoso. Ou seja, o que significa a folha ficar verde? Ele não sai da unção. Sabe por quê? Qual que é a nossa unção? A nossa unção é a unção da alegria.
Está escrito em Hebreus 1:9, e foi ungido com óleo de alegria, mais do que os seus companheiros, porque Cristo nos ungiu com esse óleo. Qual que é esse óleo? É o óleo da salvação. Por isso Davi falou, dai-me a alegria da salvação, e nós fomos ungidos com este óleo, aleluia. E você nunca pode deixar perder essa viçosidade, essa exuberância da aparência em Cristo. Então o crente não perde essa aparência exuberante de um crente salvo. Às vezes ele está lá, você sabe, você olha para ele e você fala, esse aí está numas provas tremendas, mas ele não perdeu o brilho da salvação. Sabe por quê? Porque a folha fica verde. Aleluia. Folha, você sabe que fala de aparência, então ele não perde a aparência do salvo. Aleluia. Ele continua na alegria da salvação. Terceira coisa aí que acontece, olha só, com quem deposita a sua confiança em Cristo, ou seja, está enraizado em Cristo, no ano da sequidão. Já disse tudo, né? No ano da sequidão, não se afadiga. Irmão, esse tempo de pandemia foi o quê? Foi o ano do quê? Isso é ano de sequidão. Mas só que existem pessoas, por exemplo, de forma geral, todos passaram o ano da sequidão. Já há mais de um ano essa questão de pandemia. Mas, pessoalmente, existem pessoas que passam um tempo de sequidão na vida. Sequidão, você fala, meu Deus, só a tua graça mesmo, né? Mas só que o texto aqui está dizendo o quê? No ano da sequidão não se afadiga. A palavra aí é muito forte. A palavra aí, afadiga, significa estar ansioso, estar com medo. E aí é onde vem o que o apóstolo Pedro disse assim, lançando sobre ele, Deus, todas as nossas ansiedades. Por quê? Ele tem cuidado de nós. A palavra lançar, presta atenção, já falei que a fadiga é a ansiedade, e a ansiedade é preocupação extremada. Agora escute só, ali lançar significa, é alguém que como se pegasse um fardo e jogasse com tudo assim, Então, quando o apóstolo Pedro fala lançando sobre ele, você está dizendo, isso aqui que está pesando na minha vida, eu pego tudo isso aqui e eu lanço, lançando sobre ele. Se lançar ali sobre ele significa lançar contra. Agora eu te pergunto, se você pegar esse fardo da luta, da provação, da dificuldade, etc, etc, se você pega esse fardo e joga contra Deus, o que vai ser esse problema contra Deus? Quando o teu problema se encontrar com Deus, o que vai acontecer com o problema? Então é isso que significa lançar a ansiedade. Sabe por que tem muita gente, aleluia, que está andando espiritualmente carcunda? Porque está querendo carregar um fardo que não pode. Se você não pode resolver, então pegue hoje aquilo que você não pode. Pastor, eu não posso vencer isso, eu não tenho condição de conquistar isso, eu não tenho condição de verdadeiramente transpor isso. Então o que eu faço? Se eu não consigo resolver, se eu não consigo fazer, eu pego esse fardo hoje. E eu faço o quê? Eu lanço contra Deus. Quando eu oro, eu estou lançando fardo contra Deus. E aí esse fardo, quando se encontrar com Deus, ele está lascado. Ele não vai aguentar Deus, não. Então preste atenção. Então lançando significa arremessar. Aí o Pedro fala, toda a vossa ansiedade. Escute isso aqui. A palavra ansiedade significa estar preocupado. E tem a ideia de distração. Ser atraído por diferentes direções. Em outras palavras, né, uma pessoa ansiosa, ela está dividida em partes. Entende? É uma pessoa dividida. É uma pessoa ela está com o seu interior dividido. É por isso que começa uma coisa e nunca consegue terminar o que começa, porque está dividido. A ansiedade faz ela começar uma coisa, ela não termina. Ela pensa numa coisa e daqui a pouco ela para isso aqui, vai para outra. Aí ela para isso aqui, começa a outra e ela fica naquele Até você já ficou meio assim, né? Só de ouvir isso. Então é isso que a ansiedade faz com o ser humano. Coloca o ser humano em uma guerra interior, uma guerra com ele mesmo. Porque se você se dividir, você se enfraquece. Por isso que a Bíblia diz, você deve buscar Deus do quê? De todo? Agora entende que uma pessoa ansiosa não consegue se entregar totalmente a Deus?
Por quê? Porque ela está dividida, ela está numa guerra interior. Ela está numa batalha interior. E ela fala, e agora? O que eu vou fazer com aquilo? O que eu vou fazer com aquilo outro? E aquela preocupação vai consumindo. E a minha família, e o ministério, e ela faz. E aí é por isso que a hora tem Deus, que Deus precisa chegar e falar assim, Saulo, Saulo, Samuel, Samuel, Marta, Marta. Por que Deus fala mais de uma vez o nome? Porque a pessoa está dividida. Aí Deus fala com a pessoa para juntar ela. Aleluia. Então entenda uma coisa, aleluia, aquele que deposita a sua confiança no Senhor, ainda no ano da sequidão, não vai se afadigar. Eu estou te dizendo, há situações que estão querendo te colocar em um conflito interior, em uma guerra no teu íntimo, mas nesta noite, Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para ti, eu tenho cuidado de você. E a palavra ali, Ele tem cuidado de nós, significa tomar conta, ou seja, Deus se importa comigo sim, Deus se importa conosco sim. Ela se cala para sai. Meu Deus, então olha, Ele tem cuidado de vós, ou seja, cuidado é tomar conta, então é Deus que está tomando conta. Então Deus se importa com a minha vida, Deus se importa comigo. Aí o que mais que diz a Bíblia aí? A quarta coisa que vai acontecer com quem está enraizado em Cristo, colocou a sua confiança no Senhor, olha, não se afadiga e nem deixa de dar o fruto. Então a palavra deixa aí significa afastar-se, ou seja, o crente enraizado em Cristo não se afasta do seu propósito. Por quê? Para que Deus nos chamou? Eu vos chamei e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então quem está enraizado em Cristo jamais perderá o seu propósito, Ele dará fruto em todo tempo. O que seria isso? Ó, escute isso aqui, presta atenção. Quantas vezes, irmão, você precisando de oração, orou por alguém? Você precisava de oração, mas de repente, sabe aquele dia que você está moído, quebrado? Aí alguém pega e solicita a tua ajuda. Aí o que você faz? Você por você mesmo, você fala, mas aí você está enraizado. Aí você deixa a sua dor de lado e vai socorrer quem precisa. Quantas vezes você consolou precisando consolar? Quantas vezes você precisava ouvir a voz de Deus e Deus te toma em profecia para falar com alguém? Aleluia! Entendes o que eu quero dizer? Aquele que está enraizado, ele nunca deixa de dar o fruto. Meu Jesus amado. Como diz aí, agora, como diz em Joel capítulo 3, versículo 10, o Joel vai dizer assim, ó, diga, olha só o que Joel vai dizer. Joel diz assim, ó, diga o fraco. É o fraco dizendo essas palavras, ó, diga o fraco. O que ele diz lá? Eu? Então, olha o que Joel falou, diga vocês que dizem que são fracos, ó, diga, fraco. Aí, ó, a pessoa que é fraco, o Joel está dizendo, ó, você que é fraco, diga, eu sou. Agora entende? Olha só que profundidade que nós estamos aprendendo aqui desta palavra, aleluia. Ou seja, o fraco tem que dizer o quê? Eu sou forte. Aí, e por que isso? Ou seja, o homem, a sua natureza é fraca. Jesus falou, a carne é fraca. Mas o que Joel está dizendo? Ô fraco, diga que você é forte. Por quê? Diga que é forte. Por que eu tenho que dizer que eu sou forte? Porque eu estou enraizado em Cristo Jesus. Aleluia, diga bem forte com a mão direita levantada, diga, eu sou forte. Não, isso está fraco, mais uma vez, diga, eu sou forte. Eu vou perguntar, diga ao fraco, forte, diga ao fraco, porque tu estás enraizado em Cristo.
Xanará baracantaia la cantara baraxéria. Alacandore plequester que minância labracande lebracaia. Há pessoas que passam problemas emocionais, problemas espirituais, problemas familiares, financeiros, perseguições e tantas lutas que às vezes você olha e fala: Senhora, eu não vou aguentar. Mas aí você está olhando para você. Mas aí quando você olha para Cristo, quando você olha para o Senhor, você diz: eu recebo força, porque eu estou enraizado nele, eu estou arraigado nele, eu sou edificado nele. Então, fraco, diga: eu sou forte. Aleluia. Quem pode levantar uma das mãos para o céu? Deus está fortalecendo alguém aqui agora. Essa força não vem do natural, essa força vem do sobrenatural, essa força vem da raiz. Ei, show, remância. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. É noite como essa que renova a gente, né? Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Há uma operação de Deus aqui nesta noite. Esse calor não vai te queimar, esse calor não vai te esturricar, porque tu tens raiz. Quem tem raiz não perece, quem tem raiz não perece. Tu não vai perder a alegria da salvação, tu não vai perder o propósito. Ah, meu Deus, olha só o que Deus está fazendo aqui, hein? Olha só o que Deus está fazendo aqui. Deus trouxe alguém aqui para te lembrar: você não está edificado na areia, você está edificado na rocha. Xanacande como nasce. Ah, meu Deus. Ah, se alguém chegasse aqui e pudesse abrir o coração do crente. Alguém olha para o crente, às vezes vê ele se alegrando, dando glória a Deus. Às vezes ele entrando aqui no culto e fala: isso aí não tem problema, está tudo bem. Mas só Deus sabe as angústias, só Deus sabe as tristezas, só Deus sabe as lutas. O calor está batendo lá, mas o crente está dizendo: eu tenho raiz, eu estou enraizado, eu estou enraizado em Cristo. Eu tenho raiz. Qual que é minha raiz? Cristo é minha raiz, é Ele. Eu não tenho raiz própria, eu estou enraizado nele. Oh, meu Deus. Aleluia. Tem uma cura de Deus acontecendo aqui. Levante as duas mãos para o alto e receba essa força que está vindo agora da raiz. Quem tiver conectado na raiz vai receber força aqui agora. Você que pode, abra a boca e ore em línguas estranhas. Adore a Deus, chore, derruba mesmo essas lágrimas. Porque esse calor não vai te derrubar, essa luta não vai te derrubar, essa perseguição não vai te derrubar, esse problema não vai te derrubar. Esta talacandarabaxéria, receba a força da raiz. Deus de maravilhas, eu sou forte. Aleluia. Diga ao fraco. O fraco mesmo tem que dizer para ele. O fraco mesmo tem que olhar para ele, reconhecer a fraqueza dele e dizer: eu sou forte. É isso que Joel quis dizer. Agora vamos lá. Então, sido, que coisa linda, edificado sobre o fundamento. Agora vamos falar sobre o fundamento, tá certo? A palavra fundamento significa aquilo que é colocado por baixo, ou seja, é o alicerce firme e inabalável. Então, ou seja, a igreja, o crente, a igreja tem fundamento, tem alicerce. Vamos ver quem que é o alicerce da igreja? Vamos ver? Olha só,
1 Coríntios 3:11. 3:11. Esse é o alicerce da igreja. Então, presta atenção. Nós somos edificados. Aprendemos que somos edificados, tá certo? Agora nós somos edificados no quê? Toda construção tem um alicerce. Fundamento e alicerce é a mesma coisa. É o que mantém tudo de pé, a construção toda de pé. Então, nós temos um fundamento, o alicerce. Olha quem que é. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está. E quem é o fundamento? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso alicerce. Então, olha só que coisa maravilhosa. A igreja está tão bem alicerçada em Cristo que ela não pode ser destruída. Eu vou repetir isso aqui. A igreja está tão bem alicerçada, fundamentada em Cristo, que não pode ser destruída. Lembra o que Jesus falou para Pedro? Jesus falou assim para Pedro, ó, as portas do Hades. Eu vou falar o nome certo, aqui tem que aprender. Não é inferno ali. Essa palavra Hades, ela não pode ser nem traduzida. Ela não pode, ela tinha que ser escrita assim, Hades. Tá certo? Então vamos lá. As portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Então perceba o que Jesus falou. Jesus falou para Pedro, ó, eu edificarei a minha igreja. Jesus falou 3 coisas sobre a igreja. Vou edificar, ela é minha, ou seja, a igreja tem dono. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mas qual que é o mistério aqui? Primeiro, a palavra prevalecer significa ser superior em força, dominar, derrotar. Então Jesus está querendo dizer o quê? O inimigo não vai poder ser não é superior em força. O inimigo não pode dominar. O inimigo não pode derrotar a igreja. Então presta atenção, a igreja é mais forte que o inimigo. A igreja não pode ser dominada pelo inimigo, porque a igreja que tem um domínio de Deus sobre sua vida. E outra, a igreja não pode ser derrotada pelo inimigo. Isso é muito violento que eu estou falando para vocês aqui. Agora escute, por que aqui fala que as portas do Hades não podem prevalecer contra a igreja? Por quê? A morte era a arma que Satanás usava, e usa até hoje, né? Para lançar as pessoas no lugar de tormentos. Você sabe que antes de Cristo ressuscitar e levar cativo o cativeiro, antes de acontecer isso, existe um lugar chamado Hades. E esse Hades aí, ele tinha 3 compartimentos. O lugar de tormento, que é todo descrente, todo aquele que não morreu, todo aquele que morreu sem a fé em Deus, sem a fé em Cristo, essa pessoa ficava no lugar de tormento. E aí tinha um abismo, tá certo? Que é chamado na Bíblia de Tártaro. É um abismo profundo, onde tem demônios aprisionados lá. E tinha o seio de Abraão. Por que seio de Abraão? Seio fala de descanso, é todos os que morreram na fé descansaram. E é chamado também na Bíblia, seio de Abraão e paraíso, é a mesma coisa, tá certo? Então o Hades, ele tinha esses 3 compartimentos, tá certo? Então quem morria sem a fé, sem a confiança em Deus, essa pessoa ia para o lugar de tormento. Quem morria na fé, ia para onde? Para o seio de Abraão. E agora, só no abismo, onde está lá os demônios, que tem uma boa parte de demônios que estão presos lá. Preste atenção, quando Jesus fala que as portas desse Hades não prevalecerão contra a igreja, por quê? Porque ninguém poderia sair do Hades. Alguém morreu, quero ver quem sai do Hades. Quem é que pode sair lá do Hades? Ninguém pode sair de lá. Então, por que Jesus falou que nem as portas do Hades prevalecerão contra a igreja? Porque Cristo tirou a igreja de lá. Cristo não pegou a igreja, Cristo levou a igreja para onde? Os que já morreram em Cristo. Eles estão na onde? Eles estão na Nova Jerusalém. Jesus pegou cativo o cativeiro e levou eles de fato para o céu. Agora, preste atenção nisso aqui. Por que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja? Não é contra qualquer um, é contra a igreja. Agora eu volto a dizer, agora vai fazer mais sentido para vocês pegar essa visão profética. A morte é a arma que Satanás usa para lançar as pessoas num lugar de tormentos. A pessoa que está vivendo em pecado, sem o perdão de Cristo, o que acontece? O diabo pega a morte e mata ele. E aí essa pessoa vai cair na onde? Lá no Hades, no lugar de tormento. E ele consegue sair de lá? Só vai sair de lá para ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é de fato o inferno.
Então, ou seja, essas pessoas, por elas não ter a fé em Cristo, elas não conseguem vencer o Hades. Elas não conseguem vencer o Hades, porque o Hades vence elas. Agora você entende que o crente não pode ter medo do diabo, da morte e nem do Hades? Por que que o crente ele não tem que ter medo disso? Por quê? Porque Jesus venceu, está escrito em Hebreus 12, 14, 15, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o próprio diabo. Em Apocalipse 1, 17 e 18, Jesus apareceu para João e falou: não temas não, fica de pé, João, porque eu tenho a chave da morte e do Hades, está na minha mão, João. E o que mais? A Bíblia diz que quando Jesus vinha arrebatar a igreja, o que vai acontecer com quem morreu? O que vai acontecer? Ele vai ressuscitar, a morte não vai poder segurar ele. Ele vai ressuscitar com um corpo glorioso. É por isso que eu estou dizendo, a igreja do Senhor, ela é imbatível. Não tem nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, quem possa destruir a igreja, porque a igreja tem alicerce. E o que mantém uma construção de pé é o alicerce. Ou seja, se alguém quiser destruir a construção, vai destruir como? Quebrando o alicerce. Agora eu pergunto, alguém consegue destruir o alicerce chamado Cristo? Alguém consegue derrotar a Cristo? Ele é o vitorioso sobre todas as coisas. É por isso que ao longo da história, em meio a tantas situações adversas, a igreja permanece firme e inabalável, pois ela está bem alicerçada. Aí eu digo, se nem a morte, nem o Hades, nem Satanás pode contra a igreja do Senhor, o que dirá essa enfermidade que você aí está enfrentando? O que dirá esse problema emocional que você está passando? Então eu quero que você entenda, você está bem alicerçado. E tem uma coisa, Deus disse que não prevaleceriam. Então, ou seja, essa situação não vai prevalecer contra a sua vida, porque você tem um alicerce chamado Cristo, e esse Cristo falou: ninguém poderá prevalecer contra a minha igreja. Não poderá. Entende? Jesus colocou aqui que o maior inimigo a ser vencido é morte, e Cristo venceu. É por isso que eu digo, presta atenção, aqui na terra, quando algum familiar acaba falecendo, a gente chora, é natural, porque nós estamos aqui na terra e gostamos dessa proximidade, tá certo? É natural chorar e ficar assim, é natural, e isso nunca vai acabar, tá certo? Só na eternidade. Eu estou dizendo que isso não pode nos colocar em medo, porque a morte para nós não é o fim, é o começo da nova vida. Nós temos que alcançar essa maturidade espiritual, porque assim nós vamos conseguir viver melhor, entende? Estando aqui na terra, entendendo que Cristo já venceu todos os inimigos. Não há inimigo que Cristo não tenha vencido, e Ele está dizendo que as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja, ou seja, não vai ser mais forte que a minha igreja, não vai dominar a minha igreja. Agora entenda, tudo que a igreja passou até hoje, irmão, houve épocas, ainda hoje existe isso, mas houve épocas que os crentes, escute, eram jogados na cova de leões, no Coliseu. Vamos falar do Coliseu, em Roma, os crentes eram jogados lá e comidos vivo por leões, tá certo? Os imperadores romanos fizeram de crente tochas humanas, fizeram de crentes velas, colocaram lá uma espécie de uma parafina nos crentes e acenderam, tacaram fogo, e para você ter ideia, que diz a história aí, a história da igreja, vai dizer que iluminou a cidade de tantos crentes que foram queimados vivos. E eu digo, destruíram a igreja? E por que não conseguem destruir a igreja? Porque a igreja tem alicerce. É isso que eu estou querendo que você entenda. É por isso que essa situação difícil que você está passando não pode te vencer, porque você tem alicerce. Você tem um alicerce, filho. Está certo? Agora, esta igreja, vamos lá, ela está fundamentada, diz o texto sagrado aqui, isso é muito importante, essa doutrina é muito importante aprender, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que seria isso? A palavra apóstolo significa mensageiro, alguém enviado com ordens, e profeta significa alguém que proclama mensagens inspiradas em nome de Deus. Então, o fundamento dos apóstolos e profetas é que ambos eles, tanto os apóstolos como os profetas, testemunham
testemunham a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por exemplo, lá em Mateus 16, Jesus falou: o que os homens dizem que eu sou? Aí Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou para ele: ó, não foi nem carne nem sangue quem tu revelou, foi o meu Pai. Entende? Então, esta é a máxima, esta é a mensagem dos apóstolos e dos profetas. Qual que é a mensagem dos apóstolos e dos profetas? Que Jesus é o Cristo, Ele é o Filho de Deus. Então os apóstolos, presta atenção, eles viveram no tempo de Cristo, o próprio Cristo selecionou eles, tá certo? E eles viram a vida de Jesus, a obra de Jesus, eles viram Jesus caminhar na terra, eles viram Jesus morrer, ressuscitar e deu ordem para eles, entende? Então tudo aquilo que os apóstolos viram de Jesus, da vida, a obra dele, os apóstolos passaram para nós, e está registrado aqui como a palavra de Deus. Então o fundamento, esse é o fundamento do apóstolo e dos profetas, é a vida, obra, ensinamentos e as profecias. Por exemplo, há profecias sobre Cristo. Aqui, esse fundamento de apóstolos e profetas, aqui no caso, dentro do contexto, está falando dos profetas do Novo Testamento, mas isso não significa que os do Antigo não falaram de Cristo, porque todos os profetas do Antigo Testamento falavam sobre a vinda do Messias, falavam sobre a vida de Jesus. Então, entenda uma coisa: tanto a mensagem dos apóstolos como a profecia dos profetas, tudo estava centrado em quem? Em Jesus. Então, este é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quem que é o fundamento? É Ele, é o próprio Cristo, tá certo? Então, esse é o alicerce em que nós estamos. Por quê? Todas as escrituras, isso aí não estava, mas coloca aí rapidinho, João 5,39, você tem que entender isso. Todas as escrituras, de Gênesis ao Apocalipse, todas elas, sem faltar em nada, todas as escrituras testificam dele, de Jesus. Não existe um livro da Bíblia que não testemunha de Jesus. Quando você olha para Gênesis e termina em Apocalipse, todo o cânon sagrado fala de Jesus. Olha só, Jesus falou isso: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Olha lá, e são elas que testificam de mim. Então, a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, testemunha de quem? De Jesus. Então, todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento está centrado em quem? Em Jesus. Então, Jesus, ele é tudo, minha gente. É por isso que eu vou bater aqui na tecla, é por isso que essa epístola aos Efésios é altamente cristocêntrica, porque esse é o assunto a ser tratado: Cristo, Cristo, Cristo. Aqui não tem nada a ver com o homem não tem nada aqui, é tudo a ver com Ele. Que coisa linda! Perceba isso aqui, apóstolos, vamos lá, vamos falar primeiro dos apóstolos. O fundamento, escute isso, o fundamento já foi lançado. Ninguém pode alterar o fundamento, ou seja, ninguém pode diminuir ou acrescentar nada do que está escrito. Nós temos um fundamento. Qual que é o nosso fundamento? É a vida de Jesus, ou seja, falando da sua divindade. Ele é Deus, Ele veio em forma humana, Ele veio aqui na terra, cumpriu o seu ministério, morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, está no céu intercedendo por nós, à destra do Pai. Então, preste atenção, esse é o fundamento dos apóstolos, tá certo? Em que a igreja está alicerçada, é em toda a vida de Cristo. Agora percebe isso aqui comigo, esta mensagem apostólica, é por isso que a igreja de Jesus é uma igreja apostólica. Por que nós somos uma igreja apostólica? Porque nós temos a mensagem dos apóstolos. Eles receberam, eles foram testemunho ocular, eles andaram com Jesus, viveram com Jesus. Então tudo que eles presenciaram de Jesus, eles pregaram, e hoje está aqui na nossa mão. Então a igreja, nesse ponto, ela é apostólica. Por quê? Porque tem a mensagem do Evangelho. Entende isso aqui? Irmão, isso aqui é estudo de maturidade, crescimento espiritual. Agora veja isso aqui, que coisa tremenda. A mensagem apostólica, ou seja, a mensagem do Evangelho, ela não pode ser alterada. Eu só ia citar esses textos, mas eu vou ter que acabar aqui ler. Tá certo? Ou, na verdade, eu vou citar porque é conhecido. Em Gálatas 1,8, olha o que Paulo disse, Gálatas 1,8. Paulo falou assim, ó: ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, descer aqui
e pregar outro evangelho que vocês receberam, tá certo? Pregar outro evangelho, esse aqui que nós temos em mão. Pregar o outro evangelho. Esse seja o quê? Anátema. O que é anátema? Maldito. Então, olha o que Paulo falou. Ainda que eu pregasse outro evangelho do que já foi pregado. Então, o que é fundamento? É um alicerce que não pode ser mexido. Cristo, entende? É por isso que nós temos que lutar, para quê? Para permanecer no evangelho puro e simples, como ele é de fato. Porque há uma situação onde as pessoas tentam alterar esta mensagem, alterar esse evangelho que os apóstolos receberam. Agora escute aqui comigo, olha que João falou no Apocalipse 22, 18 e 19, ele falou, ó, quem tirar alguma palavra deste livro, das profecias deste livro, ou alguém acrescentar, todas as maldições cairão sobre ele. Então veja, o apóstolo João foi o último apóstolo vivo, dos 12 que Cristo levantou, fora o apóstolo Paulo. Foi o último apóstolo vivo. E o cânon sagrado, a palavra de Deus inspirada, ela acabou justamente no último apóstolo. A Bíblia Sagrada foi fechada em Apocalipse. Se alguém chegar aqui, um anjo, chegar aqui, presta atenção, se descer agora, um anjo descer aqui agora, e pregar uma palavra que distorce essa aqui, a gente vai bater nesse anjo. Nós vamos repreender, porque não é anjo coisa nenhuma, é um demônio disfarçado. Pode chegar um anjo aqui, presta atenção, a olho nu, e chegar e levantar 30 paralíticos, ressuscitar 50 mortos, e ele pegar e distorcer essa escritura, ele é mentiroso. Porque a mensagem, ela já está fundamentada. Ninguém pode alterar esta mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que o inimigo sutilmente está querendo tirar Cristo e colocar o homem, mas o homem não consegue segurar uma construção de pé, o homem não consegue dar vida eterna para ninguém. Esta igreja está fundamentada, alicerçada em Cristo. Diga glória a Jesus Cristo, aleluia. Ele é digno, irmão, eu amo Jesus, falar de Jesus para mim é minha vida, né? Então escute isso aqui, não existe mais apóstolo como os originais. Por quê? Porque o fundamento já foi lançado. Mas a igreja é apostólica, tá certo? Então se chegar algum apóstolo que falou, ó, Jesus apareceu para mim, eu vi Jesus ressuscitado. Amém, glória a Deus que você viu ele. Eu creio que pode acontecer isso, tá certo? Há testemunhos, né? Enfim, mas isso não significa que ele vai virar um apóstolo no sentido de ter uma nova mensagem. Isso não existe. Porque há os mormons, tá certo? Os mormons dizem que desceu um anjo do céu e deu um evangelho para Joseph Smith lá. Pegou e deu um outro evangelho para ele. Descer um anjo do céu e falou para ele, escreve isso aí. Então não pode ser alterado, entende? E toda falsa religião aparece com isso. Eu recebi uma revelação. Eu recebi uma mensagem, um anjo apareceu, um sonho. Mas está aqui, filho. Não preciso mais de sonho, não preciso mais de revelação. O fundamento já foi lançado, o alicerce já está fundamentado. Vamos lá. Então percebe isso aqui comigo. A igreja é apostólica, porque olha o que Jesus falou. Como que é a igreja é apostólica? A igreja foi enviada, a igreja é apostólica, tá certo? Por que a igreja é apostólica? Porque a igreja foi enviada por Cristo com ordem. Qual é uma das ordens que Cristo deu para a igreja? Ide por todo mundo. E pregai o quê? O evangelho. O que é o evangelho? É ele, as boas novas de salvação. Então a igreja é apostólica porque a igreja tem a mensagem. A igreja foi constituída por Cristo, tá certo? Como uma igreja missionária. E ela é enviada com essa ordem, vai por todo mundo e prega o meu evangelho. Agora preste atenção, por favor, olha que coisa linda. O dever da igreja do Senhor é manter a pureza da mensagem. Então, nós somos uma igreja apostólica, tá certo? A igreja de Jesus é uma igreja apostólica. Por quê? Porque tem a mensagem dos apóstolos, que Cristo é o Senhor. Agora percebe isso aqui comigo, em 2 Timóteo 2, do 1 ao 12. Olha o nosso dever como igreja apostólica. Olha só. Olha que Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que é fortificar? A graça nos faz ser forte.
E o que de mim entre muitas testemunhas? Olha lá, o que de mim, Paulo, o apóstolo, aquele que recebeu a mensagem de Cristo, que recebeu o ensinamento de Cristo, tá certo? Tudo que ele recebeu foi de Cristo. Então, ouvistes, confia-o a homens o quê? Fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Olha só, essa palavra confia-o aí, essa palavra confio, sabe o que significa? É muito linda essa palavra, significa isso aqui, comida colocada sobre a mesa. Entregar aos cuidados de alguém, ou seja, o evangelho é o alimento que deve ser guardado no coração. Então presta atenção, o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Confia-o, a mensagem de que Cristo é o Senhor. Presta atenção, Paulo recebeu direto a mensagem de Cristo, e agora Paulo tem a incumbência do quê? Ele está ensinando o quê? Timóteo, está pregando para Timóteo, ele está entregando a mensagem no coração de Timóteo. Timóteo foi alimentado por essa mensagem, agora Timóteo carrega a mensagem na onde? No coração. Só que agora, presta atenção, essa mensagem não só pode ficar no nosso coração, ela tem que permanecer no nosso coração, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alimentar outros com essa mensagem. Eu tenho que passar a mensagem, eu tenho que transmitir essa mensagem, o quê? Adiante. E olha que Paulo falou, confia essa mensagem a quem? A pessoas idôneas, a pessoas, olha só, homens fiéis e idôneos. Por que fiéis? Para não adulterar a mensagem, para não adulterar a palavra. Então essa é a responsabilidade da igreja apostólica. Recebemos a mensagem original, que está aqui nas Escrituras Sagradas, e temos a responsabilidade de entregar do jeito que ela é. É por isso que não adianta eu chegar aqui e falar para os irmãos, amanhã nós vamos fazer um propósito aqui, se você comprar a lasca da cruz, você vai ser abençoado. Se você pegar a fronha abençoada, e Deus vai te prosperar. Isso aí é outro evangelho, esse evangelho não está na Bíblia. Aí alguém fala, mas está acontecendo um milagre, e daí, o que eu posso fazer? Vai, continua aí nessas barganhas aí. Entende o que eu estou querendo dizer? Por isso que a mensagem deve ser confiada ao quê? A pessoas fiéis. Aleluia. Então, seja, Deus conta com a igreja apostólica. Os apóstolos receberam a mensagem, passaram a mensagem, e a mensagem está passando de geração para geração, de geração para geração. Diga forte comigo, a mensagem não pode ser adulterada. Aleluia, aleluia, aleluia. Não pode. Aí, minha esposa mandou para mim, ela viu um mistério, um cartaz. Sabe qual foi o cartaz que fizeram? Culto pet. Você sabe o que é culto pet? Culto para cachorro. É triste. Culto pet. Cachorro lá sabe prestar culto. O culto é racional, cambada de sem vergonho. Aí sabe o que vai acontecer? O culto vai ficar cheio de cão. Pegou o trocadilho aí, né? Então estão deturpando, em nome da pregação, em nome do pseudo-evangelho, estão adulterando a mensagem, mas Deus entregou a mensagem aos fiéis. Então seja a mensagem que nós recebemos, nós temos que passar adiante. Deus conta com a sua igreja para isso. É forte isso aqui ou não é? Agora presta atenção aqui, que coisa tremenda aqui. Então, nós temos que transmitir para as próximas gerações. Por que nós temos que transmitir a mensagem para as próximas gerações? Porque a mensagem apostólica abre os olhos do cego, veja só. Então, o que é a mensagem apostólica? Que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, é o Evangelho da salvação, é isso aí, tá? Agora veja só, Atos capítulo 26, versículo 16 ao 18, vamos lá, comigo, acompanhe. Mas, Paulo diz assim, mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés. Cristo falou para ele, porque te apareci por isto, para te pôr como ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como pelas quais te aparecerei ainda. Ou seja, Jesus revelou várias coisas para ele na palavra, tá certo? Por exemplo, o arrebatamento. O arrebatamento, só Paulo falou sobre isso, porque ele recebeu uma revelação direta de Cristo sobre o arrebatamento. Então, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Veja só, o Senhor Jesus levantou Paulo como apóstolo,
para levar ele aos gentios. Para quê? Olha só, versículo 18, aqui que está, para abrires, olha lá, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás, a fim de que recebam a remissão dos pecados e de sorte entre os santificados pela fé em mim. Então escute isso aqui, para que Cristo mandou os apóstolos e agora a igreja dá sequência nesse trabalho, porque a igreja é apostólica. Observe isso aqui, abrires os olhos, ou seja, o evangelho de Cristo tira o homem da escuridão. Só o evangelho de Jesus tira o homem da escuridão. E outra, a palavra se converteres aí significa fazer retornar para o louvor do verdadeiro Deus. Porque quando Adão pecou, ele perdeu o caminho. E agora o que é se converter? Voltar para o caminho do verdadeiro Deus. Então Adão, quando pecou, o ser humano se perdeu. Só que agora a mensagem do evangelho restaura o homem para louvor do verdadeiro Deus. Então essa é a mensagem que nós carregamos. O homem está andando na contramão. E a gente vem e através da palavra de Deus, o Espírito Santo abre os olhos deles. E aí eles se convertem ao Senhor, tá certo? Recebem perdão dos pecados e são santificados para Cristo. E vamos lá, profetas, fundamento dos apóstolos e dos profetas. Escute, não existe mais profetas em que as suas profecias sejam canonizadas. O que é canonizada? A Bíblia aqui é chamado cânon sagrado. O que é isso? É tido como a palavra inspirada de Deus infalível. Tá certo? Então os profetas, as profecias de Jeremias virou o quê? Virou as escrituras. As profecias de Isaías virou o quê? É o que nós temos na mão. Então as profecias que eles tiveram viraram o quê? A palavra de Deus. Essa é a palavra. O que é a palavra profética? Eles receberam uma mensagem inspirada de Deus para transmitir para o povo. E essas palavras foram o quê? Canonizadas, tidas como divinas. Então, nesse sentido, não existe mais profeta. Se algum profeta chegar aqui e falar, ó, recebi uma revelação tridimensional aqui agora. Recebi uma revelação e Deus quer que faça outra coisa aqui agora. E distorce o que está escrito. Esse profeta é um Zé... deixa aí que é falta. Está totalmente fora, né? Por quê? Agora só, mas vamos lá. Embora não existe mais profetas nesse sentido, que as suas profecias sejam canonizadas, tá certo? Venham ser, ou seja, tidas como inspiradas divinas. Eu não estou dizendo que Deus não possa usar alguém em profecia, em algo específico. Deus usa. Mas eu estou dizendo que ninguém pode receber uma profecia e essa palavra que ele receber de Deus virá a palavra absoluta do Senhor. Isso não existe mais, tá certo? Porque o fundamento já foi lançado. Nós já temos o fundamento, tá certo? Agora perceba, por que isso? Porque a igreja do Senhor agora, na verdade, mas a igreja agora, ela é profética. Por que a igreja ela é profética? A igreja é tanto apostólica como profética. Por quê? Apocalipse 19:10. Só tem um erro de tradução aí que coloca espírito em letra minúscula, mas é espírito, aqui é espírito de Deus, tá? Olha só, e eu lancei-me aos seus pés para o adorar. João falando a respeito de um anjo que ele estava vendo na eternidade. Mas o anjo disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tem um testemunho de Jesus, adore a Deus. Até o anjo falou, não me complica aqui não, filho. Só Deus deve ser adorado, só. Então, nem anjo, nem homem, nem nenhuma outra criatura pode ser adorada, somente Deus pode ser adorado, viu? Agora lá, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que é isso? Presta atenção. Você vê quando aqui eu falo no culto, o Espírito da profecia me tomou? Quem que é o Espírito da profecia? O Espírito Santo. Ele é o Espírito da profecia. Escute isso. Porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia, significa Jesus é o tema central da profecia do Antigo Testamento e da pregação do Novo Testamento. Isto é, toda profecia tem que ter respaldo na palavra de Deus. É a palavra de Deus que valida uma profecia. Escute isso aqui. Se aparecer alguém e ele pegar e vir aqui, ó, e chegou e falou, ó, tive um sonho nessa noite. E nesse sonho que ele tem, ele recebe, parece, sei lá, ele fala que apareceu um anjo, ele viu lá um ser de luz, apareceu para ele, só que aquilo que aquele ser de luz apareceu para ele e mandou ele fazer,
contraria o que está escrito na palavra. Então preste atenção, essa profecia deve ser aceita? Não. Por quê? Porque o que valida uma profecia é se ela está enquadrada na palavra de Deus. Isso que eu estou falando está escrito em Deuteronômio, anota aí, eu não vou ler, tá? Que é um texto extenso, mas eu só vou citar. Em Deuteronômio 13, do 1 ao 5, vai dizer: se aparecer um profeta, se aparecer um sonhador de sonhos, e ele falar para vocês que teve uma mensagem divina, e te levar fora das escrituras, te levar a adorar outros deuses, o que vocês fazem? Ainda que ele apareça com sinais, sinais ali é milagres, ainda que ele apareça fazendo milagres, não aceite. Aí Deus conclui dizendo, sabe por quê? Porque eu tenho provado o vosso coração, para saber se ama ou não a Deus. Entende? Às vezes Deus permite, não estou falando que Deus levanta, Deus permite se levantar falsos profetas, que vêm com uma mensagem nova, e esse profeta aparece fazendo um monte de milagre, só que ele contraria a palavra, contraria as escrituras sagradas, como disse Martinho Lutero. Se alguém aparecer com um método que faça chover milagre, mas contraria as escrituras, rejeita isso na hora, porque não é o milagre que valida a palavra. Não, milagre e maravilha não valida a palavra, é a palavra que traz validade para o milagre. Pode chegar alguém aqui fazendo o que quiser, mas é por isso que eu digo, apareceu um tempo atrás, faz muitos anos isso, um camarada, até hoje ele anda, faz andando por aí, e ele chegou ele era tido como profeta, e ele vinha, e chegava, colocava uma cadeira, revelava nome, revelava RG, revelava vida, parecia Kodak, nem sei se existe mais isso, e revelava todo mundo, ou seja, aparentemente parecia que ele estava operando sinais, mas você vê, tudo distorcido, ele não tinha compromisso com o testemunho de Jesus Cristo. Ele não fala de Jesus, ele não prega contra o pecado, ele não fala da vida eterna. Então essas pessoas devem ser rejeitadas, porque toda profecia, ela só pode ser validada se está aqui, enquadrada na palavra de Deus. É por isso, se você ouvir alguém vindo falar com você, entregar algum mistério para você, ou alguma palavra profética para você, passa pelo crivo das escrituras. Está na palavra, eu aceito, não está na palavra, eu rejeito. Aleluia! Está certo? Entenda uma coisa comigo, e qual é a mensagem profética da igreja? A igreja, tá certo? A igreja tem essa mensagem profética, tá certo? É que é a pregação do Novo Testamento de que Cristo é o Senhor. E qual é a mensagem profética da igreja? Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos. Outro, Apocalipse 3,11, vai dizer, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Está vendo qual que é a mensagem da igreja? Se arrependa, se converta, guarda o que tens, porque Jesus vai vir arrebatar o seu povo, a sua igreja. Eis que venho sem demora. Essa palavra eis significa olhe, veja, preste atenção. Então ele está bem próximo realmente de vir buscar o seu povo, a sua igreja. Então nós temos que atentar para essa verdade. E a igreja não pode perder esta mensagem profética, ou seja, pregar arrependimento, pregar conversão, é confrontar contra o pecado de fato. A pessoa não pode entrar aqui e se achar confortável de continuar pecando, não pode. A pessoa pode entrar aqui vivendo uma vida pecaminosa, mas chegou aqui dentro, ela tem que ser confrontada. Pode ser aqui do altar, pode ser aí de baixo, tem que ser confrontada contra o evangelho. Ela não pode se sentir confortável pecando, porque a igreja é profética, a igreja tem a mensagem profética. Larga o pecado, abandona esse erro, larga dessa vida mundana. Fala alguma coisa aí, irmão. A igreja verdadeira do Senhor, ela é apostólica, mantém a mensagem original, e ela é profética, ou seja, toda a mensagem é voltada para Cristo, não tem como fugir, o assunto aqui é Ele, como diz a Bíblia, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Jesus é lindo. Agora encerrando, vamos lá, encerrando a parte B do versículo 20, de que, vou ler tudo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, aprendemos isso, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Isso aqui é violento, gente.
Aqui essa tradução já colocou como de fato é a principal pedra de esquina. Eu coloquei o tema pedra angular, porque algumas traduções colocam, né? Pedra angular, mas o certo é essa aí, ó, a principal pedra da esquina, ou pedra do ângulo, enfim, como queira. Preste atenção, o que era essa pedra? O que era essa pedra angular? O que era essa pedra? É importante, isso aqui é uma das principais doutrinas da nossa fé. A pedra angular era utilizada nas antigas construções e era a primeira a ser assentada, colocada, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir desta pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras, ou seja, primeiro vinha essa pedra e agora em cima dessa pedra é que a construção começava a se desenrolar. Se não tivesse essa pedra principal, a construção ficava toda torta, porque essa pedra principal era a pedra de esquadro, era o que mantinha toda a construção alinhada. E por que ela ligava duas paredes? Gentios e judeus. A pedra é mais ou menos assim, ó, tinha um alicerce, e essa pedra está ligada diretamente ao alicerce. E era uma pedra, só para você entender, ficava mais ou menos assim, ó, alguns estudiosos dizem. Como se fosse, assim, dois braços ligando, sustentando toda a construção. Para você entender, numa linguagem que você entenda, presta atenção, não tem cada tijolinho aqui dessa construção? Olha só, a construção tem o quê? Tem um alicerce. Só que ela tem estrutura. Qual que é a estrutura dessa construção? Qual que é a estrutura dela? As colunas. Tem colunas assim, verticais e horizontais, que a gente chama de estrutura isso, tá certo? E agora, dentro dessa estrutura vai o quê? Os tijolinhos. E preste atenção, então você dentro dessa estrutura é que você vai fazer essa construção. Então Cristo é tanto alicerce, como toda essa estrutura. Agora, o que isso é? Ou seja, e essa pedra, se você tirasse essa pedra de esquadro, ou seja, a construção ficava toda desfigurada, toda torta. Então, o que mantinha, meu Deus, o que mantinha a construção toda retinha, alinhada, era essa pedra. Escute isso aqui, pelo amor de Deus, e não esqueça mais. Desse modo, volto a dizer, Jesus Cristo é tanto o alicerce como a estrutura. Então, quem não se adequar à arquitetura divina, não faz parte dessa construção. Então, não adianta eu querer ser uma pedra fora de esquadro. Não adianta eu ser um tijolinho fora de esquadro. Por quê? Porque tem uma pedra principal. É a pedra de ângulo que deixa tudo quadradinho, tudo alinhadinho. E aí essa construção que vem sobre esse alicerce que é Cristo e sobre essa pedra principal, ou seja, essas pedras, elas têm que ser colocadas de acordo com a pedra principal. Vamos lá, o que isso significa para mim, pastor? O que isso significa? Deus é o arquiteto e construtor desta obra. Escute, eu digo obra, a igreja, a salvação. Essa é uma profecia do Antigo Testamento, veja. Isaías 28:16, veja isso aqui. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião. Sião aqui é um dos nomes de Jerusalém. Uma pedra já provada. O que é provada? Passou pelo teste. Essa pedra é boa, essa pedra é verdadeira, essa pedra não tem defeito, essa pedra é pura, essa pedra não pecou, essa pedra não falhou, essa pedra é aprovada. Todas as outras pedras, todos os outros homens foram rejeitados. Por quê? Porque tinha defeito. Mas essa pedra, ela já é uma pedra provada. Por quê? Porque é o próprio Deus que se humanizou, o próprio Deus que tomou a forma humana. Pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundamentada. Aí olha só, aquele que crê não se apressa. O que é não se apressar? Não se precipite. Então quem crê no Senhor, não se precipite não, aguarde nele, ele fará. Aleluia, já diz o ditado, o apressado come cru. Agora vem para cá, vamos para o Novo Testamento.
Pedro acabou de curar, presta atenção, que é a pedra de esquina. Pedro, isso aqui é violento, para encerrar. O Pedro acabou de ser usado com João para curar aquele homem que estava na porta do templo formoso. Ele curou em nome de quem? Jesus. Ele falou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Agora, por causa daquele milagre, houve um alvoroço em Jerusalém, de tal maneira que ajuntou as multidões, e Pedro pregava, esse homem aqui foi curado porque Jesus curou ele está vivo. Ele está vivo, e a causa de que Jesus está vivo é que esse homem está curado e está confessando o nome do Senhor Jesus aqui. Os homens, os religiosos, o sinédrio, que era toda a cúpula de Israel ali, do povo judeu, ou seja, que fazia as leis ali, tanto do lado civil como religioso, eles pegaram, vendo que a mensagem estava se proliferando. Presta atenção, Jesus está vivo. Por quê? Quem que mandou matar Cristo? Foram os judeus que entregaram os romanos e executaram ele. Porque ele está falando, esse Cristo a gente não aceita, ele não é verdadeiro não. Só que agora esse Cristo que eles estão dizendo que não é verdadeiro, ressuscitou. Esse Cristo que estão dizendo que é um Cristo falso, ele está vivo. E a prova que ele está vivo é que tem gente sendo transformada, tem gente sendo liberta, tem gente sendo... Aí Jerusalém está se infestando. Olha, esse Jesus está vivo de verdade. Aí o que aconteceu? Esse sinédrio, que era o tribunal, ajuntou Pedro e João e colocaram eles lá. Juntaram eles e falou, ei, como que vocês fizeram isso? Que doutrina é essa? Que ensinamento é esse que vocês estão proliferando em Jerusalém? E agora eu leio o texto, vamos lá. Atos capítulo 4, versículo de número 8 em diante. Eu tive que dar esse contexto para você entender. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós anciãos de Israel. Veja o 9. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Veja só, seja conhecido de vós todos, Pedro está testemunhando, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Então presta atenção, Pedro está falando o quê? Esse homem está salvo, esse homem está curado porque Cristo está vivo. Agora veja o versículo 11, esse versículo é Pedro, olha irmão, Pedro dá vontade de abraçar ele lá na eternidade e dar um abraço nele por essa palavra. Olha o que Pedro vai dizer de Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, ou seja, a pedra de esquadro. Escute o que Pedro está dizendo. A palavra rejeitada significa considerar como nada, desprezar completamente. Agora veja, o povo de Israel rejeitou a pedra principal. O que eles falaram? Nós não vamos construir a nossa vida em Cristo. Nós não vamos amoldar a nossa vida a Cristo. Por quê? Porque o sacerdócio estava corrompido. Lembra quando Jesus chegou lá no templo, virou as mesas do cambista, aquele povo estava tudo na avareza e fazendo um trambique dentro do templo. Aí Jesus chegou virando a mesa, descendo a zorrague. Como que era o estilo de vida deles? Era hipócrita. Jesus falou, vocês adoram a Deus com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, ou seja, eles queriam ter Deus como alicerce, eles queriam ter Deus como salvação, mas não queriam estar alinhado, não queriam estar dentro dessa construção de vida chamado Cristo. Eles querem salvação, mas quer viver tortuosamente. Eles querem a vida eterna, mas não quer aceitar Jesus, carregar a cruz, não quer abandonar pecado, não quer transformação de vida. Aí Pedro falou, tem uma coisa, vocês rejeitaram ele, vocês rejeitaram, mas Deus não. Deus colocou ele como a pedra. Deus colocou ele como a pedra principal. Então escute, eita, entende por que os judeus falaram? Presta atenção, eles representam a construção, tá certo? Aí eles pegaram, eles viram lá, o alicerce é Cristo, a pedra principal é Cristo. Aí eles pegaram, olharam para a vida deles e falaram, pera lá, mas a minha vida não encaixa ali. Não tem como eu construir a minha vida aqui, porque se eu construir a minha vida sobre Cristo, eu vou ter que abandonar o pecado.
Se eu construir a minha vida sobre Cristo, eu vou ter que abandonar a hipocrisia. Se eu construir a minha vida em Cristo, eu vou ter que abandonar a prostituição. Aí eles falaram, não, a gente quer continuar vivendo essa vida, então a pedra não serve, a pedra está esquadrada. Meu Deus eterno, agora entende por que existem pessoas que não conseguem caminhar mais? Por quê? Porque rejeitaram, hoje em dia estão rejeitando Cristo como a pedra principal. Aí eles não querem se enquadrar, porque já está todo, entende? Já está todo esquadro feitinho. É só fazer o quê? Aí semana que vem vai continuar o mistério. Mas escuta isso aqui. Oh, meu Deus do céu. Então pega isso aqui. Deus não se encaixa ao meu modo de vida. Eu vou repetir. Deus não se encaixa ao meu modo de vida. Tem pessoa que fala assim, Deus, se tu fizeres isso, eu faço isso para ti. Deus não se enquadra nisso. Não é do meu jeito. Não é do jeito, porque às vezes eu falo, eu queria esse. Eu queria desse jeito. Aí Deus fala, eu não se enquadro em você. Porque o plano de salvação, a arquitetura do plano de salvação, está na minha mão. E o plano de salvação, quem que é o plano de salvação? É Cristo, Ele é o plano de salvação. Então toda a construção tem que estar enquadrada nessa planta. Então, escute, Deus não se encaixa ao meu modo de vida. A construção é toda de Deus. É Ele que arquitetou o plano da salvação. E quem quiser salvação terá que modelar a sua vida sobre este alicerce e sobre essa pedra angular, ou seja, essa pedra de esquadro, que Jesus Cristo é o Senhor. Então nesta noite, pelo amor de Jesus Cristo, a minha vida, toda a minha história, ela tem que se enquadrar perfeitamente nele. É um encaixe nele, entende? Ele é a pedra principal. E agora encerra o versículo 12. Olha o que Pedro disse: em nenhum outro. Então não adianta. Não adianta ficar ciscando, correndo, fugindo. Não adianta. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, em nome de Jesus Cristo, entenda isso aqui de uma vez por todas. Cristo, Ele é tanto alicerce, Ele é tanto fundamento, como Ele é a pedra principal. É aquela que traz o esquadro, o escopo, a estrutura. Então quem quiser ser salvo, vai ter que se enquadrar nele. Quem quiser salvo vai ter que construir a sua vida. Agora você entende? Eu encerro aqui. O que Jesus falou? Que aquele que ouve as suas palavras e a pratica, compara-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a... Veio vento, veio água, veio torrenciais, mas aquela casa permaneceu. Só Cristo nos dá estabilidade. Só Cristo nos mantém de pé. Só Cristo cura, só Cristo salva, só Cristo liberta, só Cristo renova, só Cristo restaura. Então, se é tudo Ele que faz, o que eu faço? Só dá glória para Ele. Só dá glória para Ele. Então a minha vida está em Cristo, a minha família está em Cristo. Então eu tenho que lutar para isso, e é isso que eu faço todos os dias da minha vida. Que o meu casamento esteja construído nele, que a minha família esteja construída nele, que a educação, a criação dos meus filhos seja construído nele, que o meu modo de vida seja construído nele, que toda a minha história esteja nele. As palmas louvem o Senhor.